pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais esse reencontro, por mais essa oportunidade, nosso tratamento. O momento que nós nos deslocamos do mundo lá fora, daquela nossa rotina, e mergulhamos num mundo diferente, um mundo espiritualizado, onde a individualidade sobrepõe a personalidade. Nós, encarnados e desencarnados, no mesmo universo dimensional, buscando as mesmas informações, que dissipem a nossa ignorância, que ampliem os nossos horizontes, que nos dê a sustentação necessária, a motivação necessária, para que a gente possa saber exatamente o que nós viemos fazer nessa existência. Numa doutrina que nos acolhe, que nos esclarece, que nos liberta, que mostra que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Esse Deus que nos dá a oportunidade do trabalho, a vida, o tempo, para que a gente possa evoluir e crescer, entendendo que não existe o acaso. Para tudo existe uma razão e existe um porquê. Mas que possamos, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas possibilidades, fazer sempre o nosso melhor, dentro daquilo que é proposto. Então, nosso espírito, antes dessa existência, com certeza solicitou a oportunidade de estar buscando a espiritualidade, de estar unindo filosofia, ciência e religião, na busca de uma consciência cósmica. É para isso que estamos aqui, entendendo que a humanidade está passando por um processo e nós fazemos parte de tudo isso, e que dentro desse processo estamos sendo chamados pela espiritualidade superior para fazer a nossa parte, o que nos cabe, minimizando o sofrimento, sorrindo, abraçando, acolhendo, ouvindo e tendo a certeza que essa paz, essa serenidade são conquistas nossas. Que assim seja. Na semana passada nós falamos sobre os obsessores. Hoje, dentro daquela escada, lembra daquela escada que nós temos? Tinha um degrauzinho ali que chamava sofredores, lembram disso? Que são os mesmos do que obsediados. Então, obsediados e sofredores são sinônimos. Então, nós vamos falar sobre ele, é a 14ª aula. E é importante a gente ter esse conceito sempre em mente. Todo obsessor é um obsediado em potencial. Todo obsessor é um obsediado em potencial. Lembram? Eu tenho o obsediado aqui, o obsessor aqui, em cima do obsessor tem um outro obsessor que está obsediando ele, em cima desse tem um outro obsessor e aí sucessivamente. Então todo obsessor é um obsediado em potencial. Então, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os obsediados, sobre os chamamos de sofredores que estão naquele degrau, naquela escada. E entendam que todo degrau tem os seus subdegraus. Todo degrau tem o seu subdegrau. Então existem sofredores de todas as matizes. É como um hospital. Todo mundo que está internado no hospital é doente? Sim. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Podemos classificá-los todos como doentes. Porém, cada situação é única. Então, no caso dos sofredores também. Cada sofredor tem as suas próprias características. Então não dá, toda comparação é injusta. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então no degrau chamado sofredores, todos são sofredores? Sim, todos. Porém, cada um está num subdegrau diferente. Então quando nós falamos em sofredores, esse é um segundo conceito que a gente tem que ter enraizado dentro de nós. Somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos.
Veja. Somos vítimas dos nossos desejos mal. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Vocês querem continuar, pessoal? Fiquem à vontade. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Lembram disso? Fala que lembra, pessoal. Lembra. Né? Então, ó, Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. O que nós chamamos de fatalidade, não existe fatalidade. Existem forças e leis. É que quando eu não sei explicar um fato, eu falo, foi uma fatalidade. Não existe fatalidade nas leis maiores. Quem criou a palavra fatalidade somos nós. Então Deus nos deu um livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Então existe uma lei de causa e efeito, que é uma lei determinista. Aliás, existe um determinismo divino chamado evolução. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós estamos evoluindo. Esse é um fato, ok? Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, atrasando ou não atrasando, nós estamos num processo evolutivo. Estamos, porque Deus nos criou simples e ignorantes para que nós chegássemos na condição de sábios e virtuosos. Fato. Então, se existe um destino, é que seremos sábios e virtuosos. Para isso, vamos subindo, como se fosse uma escada, vamos subindo degrau por degrau, degrau por degrau, ok? Então, esse degrau chamado sofredores, tem muito mais a ver conosco, com as nossas escolhas, do que propriamente fatores externos, ok? Todos os obsessores, e boa parte dos obsediados, na verdade, estão fugindo de si mesmo. Todos os obsessores e boa parte dos obsediados estão fugindo de si mesmo. A hora que tiver a maturidade, a honestidade de olhar para dentro de si, parar de terceirizar, parar de justificar, parar de reclamar, parar que o mundo tem obrigação, começa um processo lento e gradativo de autorrecuperação. Quando nós falamos de obsessão, nós temos lá simples, fascinação, subjugação, moral e corporal, depois complexas. Todo o processo obsessivo, todo o processo começa pela auto-obsessão. Lembram disso ou não? Isso já está claro. Então, toda obsessão, saindo da auto-obsessão, que é o start, começa por uma hipnose dominadora, obsessão simples, uma hipnose dominadora, e termina numa parasitose vampirizadora. Entenderam ou não? Toda obsessão, você sai da auto-obsessão, para onde que você vai? Por uma hipnose dominadora. Aquelas sugestões, aqueles pensamentos que vêm, ok? Então, uma hipnose dominadora, que vai te dominando aos poucos. Se você não conter aquilo, se você não tratar aquilo, vai terminar na onde isso? Em uma parasitose vampirizadora. Entenderam o processo? Isso tem mais a ver conosco do que propriamente com os obsessores. Então, dentro da obsessão simples, fascinação, subjugação corporal, moral e corporal, depois vem o que nós chamamos, Allan Kardec chamou na época de possessão, e hoje nós chamamos de obsessões complexas. Quando se fala em obsessões complexas, eu estou falando muito mais da metodologia do que da patologia. Obsessões complexas não tem a ver com a patologia, tem a ver com a metodologia empregada, tecnológica, século XXI. Toda a tecnologia do século XXI é empregada em obsessões tidas como complexas. Ok? Entenderam? Então vamos lá. O perispírito, nosso corpo espiritual, é o veículo das nossas emoções. Olha, interessante. Só relembrando, né? 7 corpos. Átmico, búdico, mental superior. Essa é a nossa tríade divina. Átmico, que é a essência, a imagem e semelhança de Deus, vamos chamar assim, uma fagulha, uma centelha, algo parecido, uma luz, algo parecido com isso. Não temos palavras para explicar do que é feito isso. A nossa imagem e semelhança de Deus é o átmico, revestido de um corpo chamado búdico, onde fica registrado todas as nossas informações, e depois mental superior. Okay? Então é a nossa tríade divina.
Depois nós temos o quaternário inferior. O quaternário inferior é composto em corpo mental inferior, corpo astral, mob, perispírito, tem um monte de nome para isso, tá? Olha, interessante, eu posso chamar de perispírito? Sim. Eu posso chamar de corpo astral? Sim. Posso chamar de corpo espiritual? Sim. Posso chamar de mob? Sim. Posso chamar de... do quê? Não. Quase ninguém sabe. Letra C, ponto E, ponto F. Antes que alguém pense Caixa Econômica Federal, não é isso, tá? Antes que alguém pense nisso, tá? Centro estruturador da forma. Centro estruturador da forma. Então, dependendo do pesquisador, dependendo do cientista, ele vai chamar de CEF. O que é o CEF? É o MOB. O que é o MOB? É o perispírito. O que é o perispírito? É o corpo astral. O que é o corpo astral? É o corpo espiritual. Então, são pelo menos 5 nomes falando exatamente do que Allan Kardec chamou de perispírito. Peri, em torno do espírito, em torno da centelha. Tudo bem? Tudo bem? Então, são 7 corpos. O nosso corpo espiritual, ele tem uma relação com o nosso corpo físico. Lembram disso? De 1 para 1000. Aproximadamente de 1 para 1000. O que significa essa relação corpo espiritual, corpo físico? Peso, literalmente falando. Então, 75 quilos no corpo físico, mais ou menos 75 gramas no corpo espiritual. Então, é 1000 vezes menor, 1000 vezes menos denso. Você imagina, todos os órgãos funcionando com 10 trilhões de células, com 80 órgãos, com 7 octilhões de átomos. Um octilhão é um número mais 27 zeros. Tudo bem? São 7 octilhões de átomos tem no corpo espiritual, pesando 75 gramas. Então, dá para vocês imaginarem como é leve isso, como é sutil isso, como nossos sentimentos e pensamentos atingem o corpo espiritual? Nessa leveza, se chega a atingir o nosso corpo físico, nossos sentimentos e pensamentos, que é muito mais denso, imagine vocês no corpo espiritual, o estrago que faz. Então, o nosso corpo espiritual é o veículo das nossas emoções, ele é transformável. O nosso corpo físico morre, sim, esse fato. O corpo espiritual ele não morre, ele é transformável, ele é modificável, porque ele fica em torno do espírito, tudo bem? O corpo físico, sim, ele tem um prazo de validade. O corpo espiritual, não. Você muda o aspecto dele, mas ele mantém ali. Então, a falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Vou dar um exemplo mais prático, ok? Vamos supor que nós tivéssemos o vício do tabagismo, ok? Do cigarro. Vai estragar o pulmão físico? Com certeza. Isso é inquestionável. Eu posso vir desencarnar por causa disso? Sim, claro. E o corpo espiritual, como é que fica aí? Uma mancha. Ele vem exatamente como uma mancha. Na próxima reencarnação, essa mancha é encaminhada para o próximo corpo físico. Problemas respiratórios. Entenderam ou não? É castigo? Não, pessoal. É punição? Não. Só para impedir que não fume de novo. Para você tratar aquela situação. Então, a falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Isso em relação a tudo. Entenderam? Cuidar do corpo físico, você está cuidando do corpo espiritual também. Também. Então, você está envolvido num vício, você além de estragar o corpo físico, você está impactando o corpo espiritual. E por que você se envolve com o vício? Porque existe alguma coisa dentro de você, emocionalmente falando, que está em desalinho. Falta de amor próprio, por exemplo. Tudo bem? Então perceba, a falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Você fala, por que as crianças, sem ter um histórico genético, às vezes até tem, por que crianças nascem defeituosas? Nunca se perguntaram sobre isso? Okay? Às vezes você não tem um histórico genético na família. Ou às vezes você até tem. E às vezes você tem um histórico genético e a criança nasce 100% saudável. E aí? Perceberam o mob? Então, nós somos heranças de nós mesmos.
Os genes masculinos, pai e mãe, influenciam? Sim, influenciam, mas não determinam. Eles não determinam. Eles influenciam, mas não determinam. Então aquela situação é minha. Não é exatamente do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha família genética. Aquela situação é minha, essencialmente minha. Aquilo somatizou, influenciou, mas não determina, ok? Então nós somos heranças de nós mesmos. Primeiro ponto, ok? Então vamos lá. Nesse corpo astral, ó, o átmico, o búdico, mental superior, mental inferior. Veja, a forma aí, ela é ovalada. Ela não é uma forma humana. Então, o átmico nem tem forma, imagine uma luz. O búdico é ovalado. Aí você tem o mental superior ovalado também e o mental inferior. Aí que vem a forma que você está, de acordo com o seu momento evolutivo. Os animais têm corpo espiritual? Sim, claro que tem. É evidente que tem. Vocês não tem nem dúvida que tem, ok? Eles têm um corpo espiritual também. De alguma forma, as plantas têm? Tem também, ok? Porque são essas formas que vêm vindo antes do reino mineral. Antes do reino mineral, já vinha se adquirindo forma de acordo com o momento evolutivo do espírito, do princípio espiritual e do espírito. Até o reino nominal não é um espírito, é um princípio espiritual. Entrou no reino nominal, não é mais princípio espiritual, é espírito. Qual que é a diferença entre um espírito e um princípio espiritual? É a consciência de si mesmo. Então, a primeira diferença é consciência. Vocês sabiam que o único ser vivo que morre é o ser humano? Porque é o único que sabe que vai morrer. Desde criança ele sabe que vai morrer. Os outros não morrem, eles não sabem que vão morrer. Eles simplesmente vivem. Entenderam ou não? Então o único ser vivo que morre é o ser humano. E desde pequenininho ele sabe que ele vai morrer. Os outros seres vivos não têm essa noção. Eles simplesmente vivem. Então a diferença entre um princípio espiritual e o espírito é a consciência de nós mesmos. Só que quando nós adquirimos a consciência de nós mesmos, nós estamos na forma humana. Olha aqui, a forma humana. Ok? É quando o espírito tem a consciência de si mesmo. Ter a consciência, ele já não é mais regido por uma lei chamada determinismo, mas sim por uma lei chamada causa e efeito. Entenderam ou não? Os animais não estão inseridos na lei de causa e efeito. Nós estamos inseridos. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Eles têm também, mas de acordo com as necessidades instintivas deles. Eles não podem responder por aquilo. Nós não. Esse nosso livre-arbítrio muitas vezes faz escolhas conscientes. Faz escolhas conscientes. E aí nós respondemos por isso. Tudo bem? Então as escolhas que nós fazemos é quando nós já estamos. O duplo etérico é um outro corpo que envolve o corpo astral e o corpo físico aqui, ó. Então são 7 corpos dessa forma. Chega um momento, é interessante, porque o espírito ele vem, entre aspas, tá? Ele vem descendo, se materializando. Chega um momento que ele começa num processo chamado desmaterialização. É como se ele fosse voltando. Chega um momento que você não tem mais o quaternário inferior. Você só tem o terciário superior. Ou o ternário superior. Espíritos evoluídos, que não estão mais na forma humana. Que forma que eles têm? Ovalada. Qual é a forma dos espíritos superiores, tá? Eu não estou falando do reino angelical. O reino angelical ainda é humano, forma humana. Estou falando dali para cima. A forma deles já não é mais humana. E por quê? Porque tudo que eles podiam aprender na forma humana, eles já aprenderam. Não existe mais nenhuma lição na forma humana para eles aprenderem. Agora eles estão aprendendo, sim, mas de um outro jeito, de uma outra forma. Nós não temos nem parâmetro para isso. Não temos nem parâmetro para saber como que é a evolução desses espíritos que não têm mais a forma humana. A única coisa que nós sabemos é que eles continuam evoluindo em outros patamares. Ok? Perfeito? Então vamos lá. E a força do pensamento é considerado a força mais poderosa que um espírito tem. E a segunda é chamada de energia criativa. Então nós temos duas grandes forças dentro de nós. A força do pensamento e a outra chamada energia criativa.
É interessante, nós aqui, né? Quando nós falamos a palavra sexo, a gente imagina uma relação sexual, não é assim? Vem instantaneamente. Sexo para a espiritualidade superior significa vida. Para eles, sexo é vida. Olha o conceito que eles têm. Nada contra a relação sexual, mas a amplitude que eles têm da mesma palavra. Para eles é uma energia criativa que também pode ser direcionada para a questão sexual, mas ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Então você fala sexo para um espírito superior, a palavra que vem na cabeça dele é vida. Vida de todas as formas. Então, Jesus, o Cristo, né? Jesus vem depois. O Cristo, com a força do pensamento, trouxe há 4,5 bilhões de anos atrás, uma explosão no Sol que aconteceu, uma massa incandescente, colocou a 150 milhões de quilômetros de distância e gerou a vida. Entendeu? O que ele fez? Usou força do pensamento e energia criativa. Ele usou exatamente essas duas ferramentas, a força do pensamento e a energia criativa. E por que ele deixou essa massa incandescente, provinda de uma explosão solar, a 150 milhões de quilômetros? Para a água ficar em estado líquido. Se fosse antes era vapor, se fosse depois era gelo. Aí a vida não ia se manifestar como a gente conhece. Então 150 milhões de quilômetros era para deixar a água em estado líquido. Para a vida como nós conhecemos. Deu para vocês entenderam o que faz a força do pensamento? E a ele, é como se ele tivesse abraçado a energia, fecundado a vida no planeta Terra, depois de 1,5 bilhões de anos. Primeiro foi todo um processo químico, para depois biológico. Entenderam? Fica um espírito. Entenderam o que aguarda vocês, pessoal? Quando vocês chegarem na condição crística, já estou adiantando já, ok? Já estou adiantando já. Um processo parecido. Eu estou falando de um Cristo planetário, mas existe o Cristo solar, que cuida de um sistema solar. Existe um Cristo galáctico, que cuida de uma galáxia. Existe um Cristo intergaláctico, que cuida de uma sequência de galáxias. Onde vai parar isso? Entenderam? Energia, força do pensamento e energia criadora. Quer dizer que nós temos isso? Temos. Um animal tem isso. É agora que nós estamos começando a ter consciência disso dentro de nós. Da maior força que nós temos, chamada força do pensamento. Voltando ao corpo espiritual, ok? Nessa leveza, ok? Nessa pouca densidade. Pensamento de mágoa, de ressentimento, de ódio, de culpa, batendo. O que vai acontecer? Primeiro que nós vamos chegar num ponto de hipnose dominadora. Lembram disso ou não? Porque eu comecei por uma auto-obsessão. Eu vou terminar em uma parasitose vampirizadora. É um processo obsessivo. Isso vai deformando meu corpo espiritual. Literalmente falando. Já ouviram falar de ovoides? Dentro da literatura espírita? Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles hoje, né? Primeiro, ovoides são espíritos humanos. Ok? Que por um processo longo, foram perdendo a sua forma física, se fechando em sentimentos muito negativos, mas muito negativos, isso é livre-arbítrio, acompanhado de um processo obsessivo, de espíritos altamente inteligentes. Lembram dos magnetizadores e hipnotizadores que falamos semana passada? São eles que fazem isso. Eles têm a técnica, eles têm o conhecimento, que vai pegar aquele seu sentimento, vai trabalhar aquele sentimento, vai alimentar aquele sentimento, vai fazer com que aquele sentimento ganhe proporções inimagináveis, que saia do seu controle e você passa a atender aquele comando. E eles vão modificando a sua forma externa. Somos espíritos. Está vendo um retrocesso? Não. Você continua um espírito humano, ok? Mas os seus sentimentos negativos, que começou por você, livre-arbítrio,
que fez com que aquilo fosse batendo, e esses espíritos vão, de alguma forma, modificando a sua forma espiritual. Como começa isso? 2 livros que eu conheço, se vocês quiserem pesquisar. Um chama O Abismo, de Ranieri. Esse livro tem uns 30 anos já, ok? Depois ele tem um segundo livro que ele fala Sexo Além da Morte. Então ele fala todas as deformações perispirituais. Esse é um livro. Um outro livro, mais técnico ainda, aliás, extremamente técnico, é Ícaro Redimido. Ícaro Redimido é a história de Santos Dumont no plano espiritual. É a história de Santos Dumont no plano espiritual. Então, 1/3 do livro, 1/3 fala da história dele, 2/3 do livro explica todo o processo de ovoidização que ele estava inserido. Porque ele estava profundamente magoado, ferido, machucado, orgulho, ok? E ele foi se fechando, foi recuperado, sim, foi tratado, mas ele estava quase no processo de ovoidização. Então, o que é um processo de ovoidização? Você sai da forma humana e entra no processo de ovoidização? Não, é todo um processo. Primeira fase, zumbificação. Sabe os filmes de zumbis que vocês assistem? Essa é a primeira fase da deformação perispiritual. Chama-se zumbificação. Sexo Além da Morte fala muito. Sim, o Sexo Além da Morte fala sobre isso daí. Então, os filmes que já falaram sobre esse assunto foram inspirados em uma faixa vibratória chamada subcrosta. Lembram? Lembram das 7 camadas espirituais? Temos o abismo, temos subcrosta. Lembram disso ou não? Crosta, umbral, então vamos lá. Artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta, tudo bem? Então são 7 camadas espirituais, cada camada é dividida em subcamadas. Então nós temos umbral fino, umbral médio, umbral grosso. Todas as colônias espirituais estão no umbral fino. Nosso Lar, Colônia das Flores. Só no Brasil tem mais de 25 colônias, tá? Estão na onde? Todas as colônias espirituais estão no umbral fino. Então você tem umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Temos a crosta, onde nós estamos. Abaixo tem a subcrosta, que também é dividida em camadas. Então a zumbificação está na primeira camada da subcrosta. São espíritos que já estão alienados mentais. Uma hipnose dominadora. Lembram disso ou não? Começa a fazer sentido agora? Uma hipnose que começou por uma obsessão simples, foi para uma fascinação, foi para uma subjugação moral e corporal, e agora você percebe que eles estão completamente fora de contexto. Transtornos psiquiátricos, mentais, completamente. Então o processo começa como zumbificação. E aí vai acelerando o processo. Vai acelerando o processo. Tem pouca literatura a respeito? Tem pouca literatura. À medida que a gente for estudando mais, pesquisando mais, se interessando mais, a espiritualidade traz mais. Então hoje deve ter no máximo 10 livros que falam sobre o assunto. Até o próprio André Luiz, no livro Libertação, que é o 7º livro, ele toca nesse assunto. Sueli Kaiber-Schutzel fala sobre esse assunto. Manuel Filomeno de Miranda fala sobre esse assunto. O próprio Divaldo, em um dos seus livros, fala sobre esse assunto. Então você percebe que é um assunto que existe, mas que é pouco pesquisado e pouco estudado. Então esse processo é chamado de segunda morte. Segunda morte é a morte do corpo espiritual, do perispírito, porque ele vai se degenerando. Ele vai se sobre um sentimento, principalmente o de culpa, não é só o de culpa, mas principalmente o de culpa, sobre um processo hipnótico de espíritos que conhecem sobre o assunto. Entenderam ou não? Então começa a zumbificação, depois tem licantropia. O que é licantropia? Já ouviram falar de lobisomem? Licantropia significa a forma de um lobo. Tudo bem? Então são espíritos que realmente a forma perispiritual deles se assemelha a um lobo. Então licantropia, as histórias de lobisomem que nós já escutamos, são espíritos que estão deformados perispiritualmente e se assemelham a um lobo. Dentro da licantropia tem a zoantropia.
São animais também. Então, a zoantropia fala em todos os animais, porém a licantropia vem logo em primeiro lugar. São outros animais que esses corpos espirituais são transformados sob um domínio de um processo obsessivo. Então você começa por zumbificação, aí você tem vários processos menores aqui, licantropia, zoantropia, até chegar em ovoidização. Então são várias formas degeneradas, de formas inferiores à humana, onde os espíritos vão modificando, transformando o seu corpo espiritual, até você chegar ao tamanho de um crânio de uma criança. É um processo chamado ovoidização. Então, a segunda morte, ela existe no sentido negativo e ela existe no sentido positivo. Olha, interessante. Então, a morte do corpo espiritual, ela acontece em dois sentidos. Negativo, que eu estou falando aí. E o positivo? Eu também já toquei no assunto no início. Chega um momento que você não precisa mais da forma humana. Então é como se tivesse morrido a forma humana, porque você ascendeu planos superiores. Entenderam ou não? Então a segunda morte é um fato natural, positivo ou negativo. É a destruição do corpo espiritual. No caso do positivo, você ascendeu às esferas superiores. No caso do negativo, você não ascendeu às esferas superiores, muito pelo contrário, você se fechou. Vocês já perceberam que o nosso corpo físico, se você não fizer nada, absolutamente nada, e ficar deitado numa cama, ele vai encolhendo, ele vai se fechando? Já perceberam isso ou não? Olha, pessoas que estão internadas há muito tempo em hospitais, que perderam o movimento do corpo, médicos, enfermeiros, auxiliares vão lá e fazem um tipo de uma massagem, uma fisioterapia. Por quê? Porque naturalmente o corpo vai fechando. De uma forma fetal. Ele vai voltando a uma forma interior. A própria natureza, se você não movimentar o corpo, ela vai se fechando. Então é um processo que você fica fixado, congelado, cristalizado num pensamento, você não movimenta o resto. Se você não movimenta o resto, a natureza entende que você não precisa. Por isso que nos hospitais você tem fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, amparadores, que vão lá e fazem exercícios. Porque a pessoa do pescoço para baixo ela não funciona mais. Entenderam ou não? Quando você está cristalizado num sentimento de culpa, de mágoa, de ressentimento, de ódio, a sua mente está trabalhando, mas o seu corpo não. Entenderam isso ou não? Então você vai se fechando. Aí sob o influxo desses espíritos, eles transformam você em ovoides. Aí os ovoides, ok? São levados para processos obsessivos e colocados em torno das pessoas, porque eles sugam a energia vital. Olha que interessante. Então, às vezes, em trabalhos mediúnicos, você percebe, né, o espírito está ali e tem algumas esferas circulando eles. O que são essas esferas do tamanho de um crânio de uma criança, de uma cor acinzentada? Eles são colocados ali para ficar sugando a energia vital da pessoa, do encarnado ou mesmo do desencarnado. E eles não sabem o que estão fazendo, tá? Eles são colocados ali por outros obsessores. Então, às vezes, um obsessor quer exaurir a sua energia vital, coloca um ovoide perto de você. E fica ali, eles ficam gravitando, sugando a sua energia vital. Entenderam ou não? Eles não têm consciência, os ovoides, mas eles estão ali. Mas até chegar no processo de ovoidização, é licantropia, zoantropia, eles são usados, literalmente falando. A pergunta é, existem animais no plano espiritual? Já fizeram essa pergunta? Sim. Um número muito restrito para atender algumas necessidades. Porque a evolução dos nossos irmãos mais novos, eu gosto de chamar os animais dos nossos irmãos mais novos, ok? A evolução dos nossos irmãos mais novos está na matéria. Então não tem por que eles ficarem no plano espiritual. O processo deles ainda é material. Então, menos de 1% fica no plano espiritual. Menos de 1%. E o que estão fazendo lá esse 1%? Ajudando os desencarnados. Olha, interessante.
É o gato, é o cachorro, é o cavalo. Eles estão ajudando, eles fazem parte de um processo terapêutico de recém-desencarnados. Então eles estão lá ajudando, eles não têm a menor consciência, eles não têm a menor consciência. Essa é uma parte. Isso é uma parte. Outros são espíritos humanos transformados em animais para atender interesses. Entenderam ali licantropia, zoantropia? Então uma parte dos animais estão para ajudar os desencarnados em tratamento. E uma parte dos animais não são animais. São espíritos humanos transformados em animais por um processo obsessivo de hipnotizadores e magnetizadores. Entenderam? E aí, como fazer com esses espíritos? Chega um momento que são socorridos. Não existe a menor possibilidade, até porque Deus é Deus. Chega um momento que esses espíritos, eles são socorridos. Cada um dentro daquele momento. Porém, quando eles são trazidos para a matéria, existe um problema. Existe uma situação aí. Estamos numa fase chamada transição planetária, não estamos? Significa que os nossos corpos físicos são mais sutis do que eram há 500 anos atrás. Concordam ou não? Nossos corpos físicos de hoje são mais sutis do que eram há 500 anos atrás. Mais sutis ainda do que eram há 1000 anos atrás. Nós tínhamos corpos muito mais grosseiros, muito mais densos, devido à necessidade. Então esses espíritos, num processo de licantropia, zoantropia e mesmo ovoidização, são levados em mundos primitivos. Eles ficam muito tempo lá? Não. É um ajuste entre forma e forma. Entenderam isso ou não? Porque a forma, estou falando de forma, no mundo primitivo é grosseira, não é? É muito mais grosseira. Então esses espíritos completamente desinformes precisa ser jogado numa forma que suporte aquela vibração. Entenderam ou não? Se for uma forma fininha, o que vai acontecer com a forma? Ele destrói a forma. Porque a vibração é muito densa. É muito densa. Então você tem que pegar uma forma que suporte aquela vibração. Em mundos primitivos, a forma é grosseira. E você joga esses espíritos, dá a primeira ajustada, fica alguns meses, tira, desencarna ele, vamos dizer assim, espera mais um tempo, coloca ele em uma outra forma, menos grosseira, em mundos primitivos, e aí vem trazendo, até que aquela forma se adeque novamente à forma. Entenderam ou não? Como são tratados esses espíritos? Não é que eles vão para lá, eles vão para lá por um período para ajustar forma e forma. A forma dele é animalesca e a forma é humana. Tenta encaixar uma coisa na outra. Tenta encaixar uma forma humana na forma de um animal. Não dá, simplesmente não dá. Ok? Então você tem que ter uma forma muito forte, mas muito forte mesmo, para suportar aquele impacto vibratório. E no mundo primitivo, não tem mágoas, ressentimentos, ódios. É a forma que é grosseira mesmo, devido ao momento evolutivo. Então aquela forma sofre pouco impacto. Aí tira e ajusta de novo. Tira e ajusta de novo. E vai até ajustar mais ou menos para que venham novamente num planeta de provas, de expiações. Aí a forma vai estar compatível, mais ou menos, tá? Compatível para atender esses espíritos, que vão nascer deformados. Ainda assim. Ainda assim. Entenderam como funciona isso? O exemplo mais palpável para nós nessa transição, porque nós não fazemos ideia do que é o impacto da forma e forma, porque isso é feito em mundos primitivos. Mas você imagine um espírito ovoide, ele está na forma de um ovo. Ovoide vem da palavra ovo, do tamanho de um crânio. Tudo bem? Você tem que ajustar isso com essa vibração extremamente pesada do próprio espírito. Essa vibração é dele, ok? Principalmente de culpa. Sobre o influxo magnético de obsessores. Os obsessores foram retirados, você tem o ovoide.
O que eu faço com ele agora? Tenho que levar em mundos primitivos, para você colocar aquele ovo dentro de uma forma humana e ajustando ele. Então, a natureza tem as suas próprias leis e vai trazer algo completamente deformado. Completamente deformado, ok? Verdadeiras aberrações, vamos chamar assim. Desculpa, que livro? Livro Libertação, tá? No livro Libertação ele fala sobre esse assunto, ok? Chocado porque não tenho conhecimento. Aí essa forma, vamos dizer assim, que a gente pode falar que é humana, mas ainda já passou da forma ovoide, está toda danificada, toda transformada, ok? Toda alterada. Tira-se e coloca de novo na forma. E aí nasce por alguns meses. Por que alguns meses? Porque a natureza tem que fazer o trabalho dela. Você tem que deixar a natureza fazer o trabalho dela. Porque a natureza tem leis automáticas, vamos chamar assim. Ok? Por exemplo, o que você planta, nasce. Simples assim. Então a natureza tem as suas próprias leis. Então quando você coloca um ovoide em uma forma, a natureza vai ajustar aquilo o mais próximo possível. Você deixa alguns meses, aí você tira e coloca numa outra forma. Imagine vocês várias formas, das mais grosseiras a menos grosseiras. Você vai ajustando aquilo. Isso leva mais de 1 milênio, tá? No nosso tempo. São várias reencarnações. Chamamos de reencarnações frustradas nesse sentido, ok? Porque fica somente alguns meses. Por quê? Você está ajustando forma e utilizando as leis da natureza. E o impacto da culpa, zero, porque a natureza não entende isso. E no mundo primitivo também eles não entendem isso. Então o impacto da culpa, aí você vai ajustando até você chegar novamente, provas e expiações. Então a recuperação de um ovoide leva quase que 1 milênio na nossa contagem de tempo. Todos são recuperados, todos somos filhos de Deus, ok? Até que ele volte naquele ponto. Aí a última reencarnação dele, ainda assim não é num corpo saudável, mas já tem a forma humana, entenderam ou não? Então a recuperação de licantropia, zoantropia, ovoidização acontece em mundos primitivos. Não acontece no planeta de provas e expiações, porque a forma não suportaria. Teriam formas primitivas para suportar o impacto. É esse espírito da reencarnação. Então a reencarnação, pessoal, é um ajuste, onde você vai evoluindo, onde você vai crescendo e você vai se auto-resgatando. Você vem em um processo de auto-resgate. Ok? Por isso que sentimentos de culpa cristalizado, mágoas, ódios, desejo de vingança, o que vocês acham que está acontecendo com o nosso corpo espiritual? Eu não estou falando de um momento, pessoal, não estou falando de uma semana, eu não estou falando de um mês, eu estou falando de aquilo que você pode estar retrabalhando e você não quer. Não é do fato que aconteceu naquele mês, naquele trimestre. Não, é aquilo que já passou às vezes há 1, 2, 5, 10 anos e você fica batendo na leão. E pode vir ainda provas e expiações com caráter mau. Ele vem com problemas, mas ele vem com problemas psicológicos. É porque aí você já acertou a forma e a forma. Você vai pensar no quê? Na questão psicológica, emocional, sentimental. O que falta aí é auto-amor. Qual é o problema disso? É a falta de auto-amor. Ok? Então o espírito tem que adquirir o auto-amor. Então ele virá assim com problemas, mas para ser tratado, para ser acolhido. E será acolhido, será tratado. Ok? Então ele é tratado em parte no plano espiritual, em parte no mundo primitivo. Por quê? Porque você precisa da natureza, são espíritos muito grosseiros. Seria impossível tratá-los somente no plano espiritual. Impossível tratá-los. Você precisa da natureza com as suas leis. Seria impossível você trazer essa forma, licantropia, zoantropia, ou mesmo ovoides, num planeta de provas e expiações. A nossa forma hoje não suportaria. Ela racha, vamos dizer assim. Por causa da vibração muito densa, muito pesada. E esse processo leva até mais de 1000 anos, a nossa contagem de tempo. Entenderam? Então, é a pior dor que um espírito pode ter no plano espiritual, é quando ele está nesse processo de licantropia, de zoantropia, até chegar à ovoidização. O que estava acontecendo com Santos Dumont? Ele já estava quase
como um ovoide. Nesse livro chamado Ícaro Redimido. Ícaro Redimido, Espírito Adamastor. Autor Paulo T. Freire. Okay? Então é um livro muito interessante que explica todo o processo, mais da metade do livro, extremamente técnico. Ele explica o ponto. Ele é grosso assim, esse livro. Excelente livro para entender esse processo. No livro O Abismo, de Ranieri, ele detalha isso também. Libertação fala sobre isso também. Ok? Bastidores da Obsessão fala sobre isso também. Então é um assunto que existe. Onde que eles estão, os ovoides? Estão aqui perto de nós. Pode ter um ovoide perto de mim? Até pode. Mas onde está a sua frequência vibratória? Ó, tudo no universo obedece à lei irrevogável da sintonia vibratória. Isso é um conceito que a gente não pode perder nunca. Tudo no universo obedece à lei irrevogável. O que é uma lei irrevogável? Não queira discutir, pessoal. Aceita e pronto. Da frequência vibratória. Aonde está a sua frequência vibratória? Aqui não é a escola de anjos, pessoal. Aqui é a escola de seres humanos. Primeiro ponto. Ok? Aqui não é a escola de anjos. Então, onde está a sua frequência vibratória? Não é no momento que acontecem os fatos, mas depois, às vezes anos depois que acontece o fato, e você escolhe, livre-arbítrio, manter aquele padrão vibratório baixo. Aí a espiritualidade, e coloca um ovoide do seu lado, que vai sugar a sua energia. Mas como é que eu saio disso? Tudo bem? Elevando a sua energia. Você sai da frequência vibratória. Então os obsessores, eles têm toda essa liberdade de agir, porque de alguma forma nós damos essa liberdade para eles agir. Se eu não cuido de mim, alguém vai cuidar de mim. Ok? E cadê o meu anjo da guarda? Sempre esteve do seu lado, você que não estava do lado dele. As pessoas perguntam, mas onde está Deus nessa história? Onde está o anjo da guarda? Os espíritos familiares? Eles estiveram onde sempre estiveram. Você que não esteve lá. Vamos lá. Então eu estou aqui, meu anjo da guarda está aqui, certo? Necessariamente ele é um degrau acima. Se ele não for na questão intelectual, na questão moral. Então o anjo da guarda não está aqui para me dirigir na questão intelectual. Para isso existem livros. Ele está aqui para me ajudar na questão moral. Então, é um espírito degrau de cima. Olha como que ele trabalha. Você dá uma descidinha básica, todos nós descemos um pouquinho ou não? Ele vai lá, ok? Passa um tempinho, você desce de novo, ele põe aqui, vem aqui. Aí você desce de novo, ele... É paciente, pessoal, ok? Aí chega uma hora que você vem aqui. Ele não vai descer mais. Ele não pode descer mais. Ele não tem autorização de descer mais. E aí? Ele não vai descer. Deu para vocês entenderem ou não? Haverá impulsos com o tempo, pela dor, pelo sofrimento, que vai fazer com que você suba até o patamar que ele pegue você e coloque exatamente onde você está. Então não peça para o anjo da guarda em lugares que não é permitido para ele. Deu para vocês entender ou não? Exemplo prático. De repente existem uns lugares assim que são considerados inferninhos da vida. Não é isso? Já ouviram falar desses lugares ou não? Né? Vocês acham que o anjo da guarda entra com vocês nesses lugares? Lógico que entra? Quem que falou lógico que entra? Entra. Entra pra... Desculpa. Que não é você, inclusive, ok? Né? Então, por quê? Eles não entram, pessoal. Esperam você lá fora. Eles esperam você lá fora. Eles não entram. Por que ele não vai entrar? Não foi você que escolheu? Está aí? Você não sabe o lugar que tem aí? Você não sabe o que tem aí? Por que eu vou te proteger, te intuir se você fez uma escolha? Deixa você aí. Estou lá fora esperando. Deu para você? Não quer dizer que não tem espíritos missionários ali, resgatando outros espíritos. Deu para você entender ou não? Aí sim. Pode falar, desculpa. Nós regredimos, então? Não. Nós estagnamos. Ok? Então não existe retrocesso.
Mesmo o processo de ovoidização são espíritos humanos. São espíritos humanos, ok? Perderam a forma externa, pararam naquela emoção, deformaram, aquela lição vai ser aprendida, mas não houve retrocesso. Não existe retrocesso, não existe retrocesso, ok? Você fica estagnado. Você pode aprender pelo amor ou pela dor ou pelo sofrimento, mas você vai aprender. Então não existe retrocesso nas leis maiores. Estamos sempre evoluindo. O espírito não retroage, porém o seu corpo espiritual pode entrar no processo de degeneração. É como o corpo físico, pessoal. Se você decide se envolver com um vício, mas não tomou a decisão, as consequências é isso. Eu retroagir? Não. É uma lição ainda não aprendida, que você vai aprender pela dor e às vezes pelo sofrimento. Então não existe retrocesso na criação, ok? O que existe é estagnação temporária, mas é 1000 anos. Dentro de um processo evolutivo, 1000 anos nem é tanto assim, ok? Pode falar. Então, quando você diz que hoje agora porque a gente ficou parado e ele foi evoluindo? Não, ele está aqui, ele é o nosso anjo da guarda, tudo bem? Ele continua evoluindo do mesmo jeito, mas ele precisa que aconteça alguma coisa de baixo para cima para que você se eleve, porque você escolheu. Porque você escolheu. Não é que você desceu na vibração. Você desceu na vibração. Ele vai, ó, eu estou aqui, ele está aqui. Ele pode descer uma fase. Toda vez que eu desço um pouquinho, ele me coloca lá. Toda vez que eu desço, ele me coloca. É a função dele. Mas se eu decidir aqui, ele não pode aqui. Ó. Ele não tem estrutura para suportar isso aqui. Ok? Então ele vai ficar aqui me aguardando. Não existe retrocesso. Só que as lições que você pediu para aprender não vai ser mais através do amor. Você pediu para aprender através da dor. Ok? A hora que você encontrar, ele pega você de novo e coloca na posição. Então, em lugares chamados inferninhos da vida, você tem espíritos ali, missionários, sim, mas não estão ali para te salvar, vamos dizer assim. Ok? Estão ali para ajudar outros espíritos que estão por alguma razão. Pode falar. Não exatamente anjo da guarda, um orientador espiritual. Ele é um orientador espiritual, não exatamente anjo da guarda. Quem? Sim. Não, o Manuel estava ali, sem dúvida, porque sabia da intenção dele. Nesses lugares, tem espíritos superiores? Tem, pessoal. Vocês podem ter certeza que tem. Claro que tem. Ok? Porque sempre tem alguém ali precisando de ajuda e ele vai recuperar. É diferente de você decidir ir lá. Deu a diferença ou não? De repente, tem alguém ali que precisa de ajuda que vai ser recuperado. Então a espiritualidade superior também está ali. Eu estou falando do seu anjo da guarda. É diferente aí, porque você decidiu ir lá. É diferente disso, ok? Então quando a gente evolui um pouquinho mais, nós somos convidados a trabalhar nesses lugares, tá? Aguardem, tá? Porque eles pedem para que a gente faça e trabalhar exatamente nesses lugares, para a gente começar a entender diferenças vibracionais. Inclusive tem um livro, Anjo do Bordel. Tem, exatamente. Da plantão do bordel. Tem, exatamente. Então, quando a gente evolui um pouco mais no plano espiritual, nós somos convidados a ir trabalhar nesses lugares. Sempre tem ali alguém precisando de ajuda. Nós estamos ali para ajudar. Diferente daquele que decidiu ir ali. Percebeu a diferença ou não? Entre você estar ali precisando de ajuda por alguma razão, ou você decidir ir ali. Isso é uma diferença grande. Pode falar. Olha, vamos lá, escola, né? Vamos lá. A profissão mais importante do plano espiritual é professor. Ok? Essa é a profissão que realmente é consagrada no plano espiritual. Para aqueles professores que amam a profissão, que se dedicam à profissão, antes da existência, já falaram para eles, olha, porém, na escola, nessa fase de transição, vai ser muito baixa, mas você estará muito bem amparada, ok? Mas a segunda é a questão médico.
Essa é a segunda profissão mais valorizada nesse sentido. Quando eu falo professor e médico, pessoal, eu estou falando daqueles que realmente amam o que fazem. Aqueles que realmente não fazem por dinheiro, aqueles que fazem por amor à profissão. Por quê? Primeiro, professor, dissipa a ignorância. Segundo, alivia a dor. Entenderam? Porque é extremamente pesado, extremamente pesado. Então, trabalhar em escola, na fase de transição, o ambiente é extremamente pesado. Extremamente pesado. E a espiritualidade tem todo o amparo e ajuda nesse sentido. Ok? Entendeu? Então a função do nosso anjo da guarda é nos ajudar assim dentro de uma faixa. Se você escolher aprender de outras formas, pessoal, é uma decisão sua. Ó. Por isso eu comecei a aula dizendo assim: Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Ok? Para mostrar para vocês que somos amparados e somos ajudados sempre, sempre, sempre. Porém, se eu decido livre-arbítrio mais para baixo, não pergunte onde está Deus, onde está a espiritualidade, onde está o anjo da guarda. Não pergunte, pessoal. Não pergunte. Não cabe essa pergunta, porque foi uma decisão sua, de espíritos conscientes. Se você está num bordel trabalhando, por exemplo, é uma outra vibração. Deu para vocês entenderem ou não? É uma outra vibração. É onde está a sua vibração. Ó, voltando. Tudo no universo obedece à lei irrevogável da sintonia vibratória. Você está num ambiente pesado, mas a sua sintonia vibratória é outra. Por exemplo, já comentei isso com vocês. Espíritos muito superiores. Onde vocês acham que eles estão nesse momento? Não, muito superiores não estão no bordel, tá? Não, estou muito superiores, pessoal. Espíritos de início de regeneração estão no bordel. Eu estou falando espíritos muito superiores. Onde vocês acham que eles estão agora? Nos piores lugares que vocês podem imaginar. No abismo. Sob crosta. Imagine os espíritos que conduzem um processo de recuperação, de um processo de ovoidização. Ok? Então, esses espíritos, quanto mais evoluído você for, nos piores lugares você será mandado. Entenderam essa relação ou não? Quanto mais evoluído você for, você será convidado a ir nos piores lugares. Por quê? Porque é onde precisa de você. Simples assim. Para quem não sabe, quem que vocês acham que está cuidando do Hitler? Do Hitler. Mahatma Gandhi. Entenderam? Olha quem que ele foi, quem está em isolamento, mas o enfermeiro dele é Mahatma Gandhi. Por quê? Não podia mandar qualquer enfermeiro? Não podia mandar qualquer pessoa lá para conversar com ele? Por quê? Na frequência do ódio eu tenho a frequência de amor, dá o ponto de equilíbrio. Entenderam ou não? Sempre o universo, tudo está em equilíbrio, pessoal. Não existe nada em desequilíbrio no universo. Nada, absolutamente nada em desequilíbrio. Então os espíritos considerados superiores são convidados a ir nos piores lugares de um planeta de provas e expiações, tá? O planeta Terra sempre teve 7 camadas? Não, claro que não. 7 camadas só existe quando ele entra na fase de provas e expiações. Quando era um planeta primitivo, quais eram as camadas que existiam? Na opinião de vocês, há 1 milhão de anos atrás. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Vamos falar 1 bilhão de anos atrás, quais eram as camadas espirituais que tinham no planeta Terra? Crosta, diretrizes do planeta. Só. Você precisa de umbral para quê? Arte em geral para quê? Amor fraterno para quê? Subcrosta para quê? Deu para você entender ou não? Você precisa de alguém que coordena a evolução da natureza,
diretrizes do planeta. Deu para você? E que faça todas as experimentações, modificações, para que o planeta Terra, através da natureza, reino mineral, vegetal e animal, construa, ao longo de bilhões de anos, uma máquina perfeita. O corpo humano. Antes do planeta Terra existir, era uma massa incandescente, já existia um protótipo da forma humana. Olha, daqui bilhões de anos, toda a natureza vai trabalhar para construir isso. É a forma humana. Então, a nossa estrutura óssea veio do reino mineral, as nossas células vieram do reino vegetal, os nossos órgãos vieram do reino animal, a nossa inteligência é do reino nominal. O nosso amor mais puro virá do reino angelical. Entenderam ou não? Então, olha o processo. Esse é o processo. Então, há 1 bilhão de anos atrás, você tinha o quê? A crosta, que era a natureza. Com as leis da natureza. Quem coordenava isso? Diretrizes do planeta. Quem são diretrizes do planeta? Ministros diretos de Jesus. Espíritos super evoluídos, quase entrando no degrau crístico. São esses espíritos, uma diretriz do planeta. Cada qual pegou uma área do planeta e desenvolveu, sob a coordenação do Cristo. Então, 1 bilhão de anos atrás só tinha. Quando formou as 7 camadas? Por causa das vibrações da crosta. Entenderam ou não? Então, quando você fala em 7 camadas, por mais que a gente coloque uma em cima da outra, elas são aqui, tá? Elas não são uma em cima da outra. A gente fala uma em cima da outra para vocês conseguirem visualizar isso. Mas ela é lateral. Então, as 7 camadas é construída graças à vibração da crosta. Entenderam ou não? Então, é a crosta que vai falar do umbral grosso, do umbral médio, do umbral fino, vai ter geral. E embaixo também, da subcrosta. Então, é a frequência desses espíritos que determinam as camadas que vão existir. No início era só o Cristo, depois da evolução química, diretrizes do planeta. E ficou assim por bilhões de anos. Até aparecer o ser humano. Aí começaram os problemas. Tudo bem? Mas isso faz parte também. Isso faz parte de um processo evolutivo. Se vocês pararem para pensar, a fase provas e expiações, 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. No processo evolutivo do espírito é o tempo mais curto. Porque nós ficamos milhões de anos no mundo primitivo. Milhões de anos, não foram 7.000 anos. Ok? O mundo de regeneração é mais do que isso. E dali para cima é muito mais do que isso. Então a fase chamada provas e expiações é uma fase que compreende 7.000 anos. Quer dizer que eu tenho que ficar 7.000 anos? Não. Você pode ter aprendido no primeiro milênio. 7.000 anos é o tempo máximo para você aprender as lições de provas e expiações. Nós estamos no primeiro século do último milênio. Já temos 2.000 anos de Evangelho. Alguém pode alegar ignorância? Não. Independente da religião, se é cristão ou não cristão, tá? Ninguém pode alegar ignorância. Ninguém. Ignorância não mais. Então você responde por isso. Então, onde Deus está, onde está o meu anjo da guarda? Onde eles sempre estiveram. Você que não está lá. Você que decidiu abaixar seu padrão vibratório. E uma vez que você decidiu e se mantém naquele padrão vibratório, é as consequências naturais. Não é falta de socorro e de amparo, mas são lições essenciais que você pediu para aprender. Não quis aprender pelo amor, foi para a dor. Não quis aprender pela dor, vai para o sofrimento. Então, esse processo chamado zumbificação, licantropia, zoantropia e ovoidização é o sofrimento mais extremo que um espírito pode ter quando está no plano espiritual. É o mais extremo de todos. Mas pensem que começou por uma escolha dele. Não existe acaso. Não, os hipnotizadores ou magnetizadores só aproveitaram uma vibração sua. E na história você tem fatos de espíritos humanos relatados. O rei Nabucodonosor é um caso relatado na história, e de repente ele começa a se movimentar como animal. Olha o processo de início de licantropia.
Pessoas que às vezes ficam pensando, né, nessas formas animalescas. Nessas formas animalescas. Está tendo algum problema muito grande interno. Muito grande interno. Ok? Então o processo do perispírito. No nosso perispírito vai recebendo o comando dos nossos sentimentos e pensamentos e vai se transformando naquilo que eu estou idealizando. Ó, o perispírito é o veículo das nossas emoções. Chico Xavier, ele conta que às vezes se aproximavam dele, natural isso, mulheres que para o padrão da época eram consideradas belas. Para o padrão da época, tudo bem? Década de 70, 60, 70. Mas ele se assustava quando ele via o corpo espiritual delas. Ele conta isso. Ele se assustava, porque o corpo espiritual era assustador, literalmente falando. Em contrapartida, mulheres fora do padrão de beleza da época eram extremamente belas no seu corpo espiritual. Entendeu? Então, as nossas emoções e sentimentos vão modificando, vão transformando o nosso corpo espiritual. Vai mudando a coesão molecular do nosso corpo espiritual. Ele vai ficando menos denso. Aí você vai subindo. Ressentimentos, mágoas, vai deixando mais denso. Deu para vocês entenderam ou não? Sentimentos negativos, eles contraem. Sentimentos positivos expandem. Entenderam? Eu continuo com o mesmo corpo, mas a coesão molecular é diferente. E a coesão molecular é o peso específico do meu corpo espiritual. Por que nós vamos parar no planeta de provas e expiações? Já pararam para pensar nisso ou não? Porque o peso específico do nosso corpo espiritual estava compatível com uma vibração de provas e expiações. Simples assim. Então a natureza ela é perfeita. Então não é Deus que escolhe, é você que se escolhe. Você está onde você se põe. Entenderam ou não? Aqui não é escola de anjos, é escola de seres humanos. Então se você está se esforçando para ser um ser humano, você está no caminho certo. Esforçando. A ideia é se esforçar para ser um ser humano melhor. Você já está mudando a coesão molecular, subindo a sua vibração. A possibilidade de um processo obsessivo intenso cai drasticamente. Isso quando não zera, tudo bem? Porque a sua vibração sobe. Eu não estou falando do momento, estou falando de quando você escolhe. Tá? Nós fazemos assim, não fazemos assim? Nós nos oscilamos? Todo ser humano oscila. Ok? O problema não é oscilar, o problema é eu ficar aqui, ó, sempre vibrando baixo. Porque se eu estou vibrando baixo, eu estou na frequência da vibração interior, abaixo. Deu para vocês entenderem ou não? Se eu estou sempre reclamando, nunca agradecendo, sempre exigindo, sempre com mágoas, com ressentimento, criticando, julgando, eu estou sempre embaixo. Mal sabemos que o nosso corpo espiritual joga essas informações para as células do corpo físico que reagem como doenças. Então não existem doenças, existem doentes. Somos nós que produzimos as doenças. A natureza levou bilhões de anos para construir uma máquina perfeita. Perfeita, para durar média 100 anos. Média 100 anos. Se não dura, é porque existe uma situação do espírito que está nessa máquina perfeita. Ok? É você dar um carro perfeito para o motorista inadimplente. Ele acha que o problema está no carro. É mais ou menos isso. Entenderam? Então o processo obsessivo de obsediados e sofredores tem muito, mas muito a ver com o processo chamado de auto-obsessão. Ó, o sentimento de culpa cristalizado, alimentado, assim como mágoa, ódio, ressentimento, desejo e vingança, alteram a estrutura do nosso mob. Aí a próxima existência vem com essa característica. Como se libertar disso? É tão simples que se torna complexo. É olhar para dentro de mim, entender que eu sou um filho de Deus, que eu vim aqui para evoluir, para crescer, para ser feliz, para progredir. E meu pior inimigo sou eu. Meu pior obsessor sou eu. O que eles fazem é consequência, a causa está em mim. Então se a causa está em mim, o primeiro passo tem que estar em mim. Se eu der o primeiro passo, a espiritualidade superior vem. Se eu não der o primeiro passo, eles não vão fazer nada. Literalmente falando, porque está aguardando o primeiro passo.
Você deu um primeiro passo para descer, deu o primeiro passo para subir. Se você não tem condições num primeiro momento, a espiritualidade vai suprir essa sua deficiência. Mas naquilo que você tem condições, esquece, eles não vão fazer. Veja, pare para pensar. Se Deus quisesse, Ele muda uma galáxia de lugar. Vocês concordam ou não? Numa fração de segundo. Se Ele quisesse, Ele muda uma galáxia de lugar. Mas Ele não pega um livro e põe na sua mão. Por quê? Primeiro que você tem mão. Segundo que você sabe ler. Terceiro que o livro está na mesa. Você quer que Ele faça isso? Ele muda uma galáxia de lugar, mas Ele não põe um livro na sua mão. Então, tudo que cabe a nós fazer, que já temos a capacidade, não peça para a espiritualidade. Não peça. Tem muita coisa que acontece, você fala, porque Deus permite. Não, Deus não permite, somos nós que permitimos. Entenderam ou não? E por que Ele deixa acontecer? Porque sai uma lição para nós. Daí vai ser uma lição que nós escolhemos aprender pelo sofrimento. Nós escolhemos aprender pela dor. É uma escolha nossa. Ele não vai. Deus não violenta convicções. Se você já sabe escolher, Ele vai deixar você escolher. Se você não sabe escolher, Ele vai suprir. Se você está em dúvida, Ele vai te intuir. Mas se você sabe escolher, Ele vai te dar a liberdade, porque Ele sabe que a escolha daquilo vai te trazer um benefício a médio e longo prazo. Já pararam para pensar que Jesus, vamos falar da nossa referência máxima, que fez coisas extraordinárias, mas a coisa mais extraordinária que Ele fez foi ser um ser humano. A coisa mais extraordinária que Ele foi, é que Ele foi um ser humano igual a todos os outros. Ok? Um Cristo planetário. Por que que Ele não impediu Judas do suicídio? Se Ele já sabia. Se perguntaram isso? Era um amigo querido, Ele sabia que Judas ia suicidar e não impediu. Um Cristo não impediu. Não era uma escolha? Não era uma escolha? Aí, Vale dos Suicidas, ok? Ia lá visitar o amigo, está na oração assim, e desceu à mansão dos mortos. O desceu à mansão dos mortos é visitar o amigo Judas. Ele colocava no colo, conversava, mas não tirava ele de lá. Não era um amigo? Por que não tirava ele de lá? Porque tinha lições dele ali. Deu para vocês entender ou não? Hoje Judas é um espírito iluminado. É um anjo. É um anjo. Joana d'Arc é uma das reencarnações de Judas. Uma das reencarnações de Judas é Joana d'Arc. Tudo bem? Porque Jesus sabia que aquele espírito ia aprender aquela lição. Era só uma questão de tempo. Não abandonou. Respeitou o seu livre-arbítrio, ia visitar o amigo, mas não tirava o amigo dali. Até porque a mãe dele estava ali cuidando do amigo. Não é isso? Veja. E muitas vezes a gente quer resolver o problema das pessoas. Entenderam? Acho que é até um pouco mais. A gente quer resolver o problema das pessoas. Que antes de ser quem são filhos de Deus. Coordenados por Jesus. E toda uma espiritualidade superior ajudando. Mas as escolhas são inquestionavelmente respeitadas. Nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. E você vai responder no nível do seu conhecimento e no nível da sua ignorância. É proporcional. Se você é ignorante, você não responde. Se você não é ignorante, você responde proporcionalmente. Mas você responde. Entenderam? Então, quando a gente fala em sofredores obsediados, entendo que é um processo extremamente grave, porém, o problema maior não está fora, está dentro. Então, deixemos de ser obsessores e não seremos mais obsediados. Lembram disso ou não? E o nosso pior inimigo, o nosso pior obsessor somos nós mesmos. O que nos falta é amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, é amor próprio. Tudo bem? Primeiro, a gente achava, pelo menos, que a gente reencarnava para ajudar pessoas. Vocês pensaram nisso alguma vez ou não? Então, pensaram errado, tá? Não existe a menor possibilidade disso. Não existe. A gente reencarna com 3 níveis de compromisso. Meu compromisso é comigo. Segundo, com a espiritualidade que vai me ajudar, com o anjo da guarda.
E terceiro, pessoas que estarão do meu lado. Mas eu não posso mudar essa sequência. Porque às vezes eu estou ajudando muitas pessoas esquecendo de mim. Nosso principal compromisso é conosco mesmo. Reencarnamos para sermos melhores conosco mesmo, com o auxílio do plano superior, começando pelo nosso anjo da guarda. Pessoas está em terceiro nível. Então não queiram resgatar pessoas. Resgatem a si mesmo. Se puder ajudar as pessoas, sim, claro, evidente, pessoal, não é essa a questão. Mas ajudem, não resolvam, porque ali é um espírito que faz escolha. E é um espírito tão milenar quanto nós. Tão milenar quanto nós, e às vezes até mais velho, que sabe o que está fazendo. Entenderam? Então o processo de obsediado e sofredor tem a ver com autoestima, com autoconsideração e principalmente amor próprio. Começamos a trabalhar essa reeducação emocional centrada no auto-amor, vocês vão perceber que é um processo, e isso nos recupera de nós mesmos. Isso nos recupera de nós mesmos. Não sigam nenhum padrão, sigam o seu padrão, é a intuição. Pode falar. Você está falando, chegando no conclusão, por que nós conseguimos colocar lá uma pintura quando a gente veio da bem superior? Por quê? Desculpa. E que nós conseguimos Sim. colocar lá no filho de Judas. Exatamente. Ah, com certeza. É. Porque Judas foi um personagem lá atrás. Não, né? Mas ele já reencarnou várias vezes, né? E hoje, porque é um nome que para nós significa uma traição, significa alguma coisa nesse sentido. Ok? Nós ainda somos preconceito. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Agora a gente tem 7. Daqui a pouco, daqui uns milênios, aquilo lá vai transformar também. Sim, já está transformando. O abismo já está sendo desestruturado. O abismo. Subcrosta já está passando por um processo de transformação. Como? Estão reencarnando tudo. Umbral grosso, estão reencarnando tudo. Então, nas camadas espirituais, nessa fase de transição, nessa fase, já está sendo toda reestruturada. Já está sendo reestruturada. Então, daqui a alguns séculos, algumas já não existem mais. Porque já é um planeta de regeneração. Então, no planeta de regeneração, você não tem o abismo, você não tem a subcrosta. Você não tem o umbral grosso. Você vai ter o médio e o fino. E as outras, normais. Entenderam? Então é uma questão de frequência vibratória. As camadas são uma questão de frequências vibratórias. Você vai se melhorando, as camadas vão se modificando também. Pense que as camadas espirituais estão dentro de nós também, tá? Quando ao cárcere, né? É um livro, você escolheu da letra, do assalto, do dedo, tudo mais. Nessa hora, se o orientador fica fora, não. Segundo os livros do Rosa, Pinheiro, é uma coisa muito pesada. Sim. Sim. Mais forte. O que o seu orientador, por exemplo, nessa... Às vezes, cada caso é um caso, tá? Não podemos generalizar. Dependendo do que está acontecendo, quem está ali normalmente, o anjo da guarda, depende do caso, e mãe, tia, filha, irmã, espíritos femininos, vamos dizer assim, que estão ali, dependendo de cada caso, para tentar resgatá-lo na sua consciência. Em alguns casos mais graves, mais pesados, a frequência está tão baixa que aí você tem esses espíritos, magnetizadores, hipnotizadores, mantendo aquilo em cárcere, até que eles possam ser resgatados em algum momento. Vai passar por um processo de transformação perispiritual também, para futuramente serem resgatados e amparados. Então, cada situação é uma situação. Então, é difícil você falar, é tudo assim. Não, cada caso é um caso também. Ok? Mais alguma pergunta? Material para pensar, para refletir, tá? Nos livros que eu passei para vocês, quem tiver curiosidade. Não, a ideia não era assustar, pessoal, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Pensar de manter a vibração muito lá embaixo, num vitimismo, num negativismo, isso vai alterando a estrutura molecular do nosso corpo espiritual.
Ok? Você manter aquela vibração muito baixa por muito tempo, você está deformando o seu corpo perispiritual. Isso é um fato. Então temos que rever, reconsiderar, ressignificar. Um processo de perdão é um processo que leva décadas, não tem problema. Mas você tem que entrar num processo de perdão. E pensem vocês que o perdão é só para um planeta de provas e expiações, tá? A lição do perdão é só provas e expiações. Só provas e expiações, início de regeneração. Dali para cima eles nem questionam isso. Eles nem perguntam sobre isso. Nem perguntam e nem questionam sobre isso. Porque são lições de um planeta de provas e expiações. Só espíritos atrasados perdoam. Embrutecidos não. Atrasados sim. Superiores não. Por quê? Porque não se ofendem. Para eu perdoar alguém, necessariamente eu tenho que me sentir ofendido. Espíritos superiores não se sentem ofendidos. Então eles não têm que perdoar. Ok? Aqui é o H. Está muito feio o H ali, pessoal. É uma hipnose dominadora e uma parasitose vampirizadora. Entenderam agora como que é o processo? Onde começa e onde termina? De uma hipnose dominadora para uma parasitose vampirizadora. Mas o S, o F, o S e o C. Obsessão simples, fascinação, subjugação e complexas. Ok? Então, no processo obsessivo a hipnose dominadora começa na obsessão simples. Vai para uma fascinação, depois uma subjugação e nós chamamos de complexas. Mas o processo é esse aqui. Porque nós permitimos. Bem legal essa faixa vibracional no livro dos mensageiros. Né? Os mensageiros. Eles vão passando nos cursos socorristas. Sim. Chegar na nossa. Então, quanto mais perto, mais a vibração, mais eles sentem, mais bem eles fazem o posto. Com certeza. O posto socorrista. Com certeza. Muito interessante no livro. Isso os mensageiros. Sente, né? Se aproximando dos postos socorristas. Exato. Tem o que é uma mulher que cuida, que ela é assim, né? A gente não fez nada, né? Sim. O André Luiz pergunta. Sim. Esqueci o nome. Ele fala só a presença de vocês, a vibração de vocês, não fez muito. Com certeza, sem dúvida. Tudo bem? Vamos encerrar então? Então vamos nesse momento agradecer a toda a espiritualidade amiga aqui presente, pelo passe espiritual que recebemos, aos nossos entes queridos que já estão no plano maior, que estão estudando como a gente. É a oportunidade que eles se aproximam, matam um pouco a saudade. A toda a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, nessa casa, nesse grande hospital chamado União Espírita Jundiaense, que abriga centenas de espíritos desencarnados, patologias diversas, mas que acolhe a todos, trata a todos, de forma humana, de forma que cada qual sinta realmente que é um filho de Deus, que é amado, que está amparado. E nós que somos convidados a participarem do estudo, que possamos agregar essas informações, ressignificando, revendo, reconsiderando, entendendo que o planeta Terra é um planeta que também nos traz felicidade, que nos traz serenidade, que nos traz paz. Mas isso está muito mais dentro de nós do que fora de nós. E que possamos fazer sempre o melhor naquele local que Deus nos confiou, naquele local que hoje precisa da nossa presença e que a espiritualidade amiga sabe da nossa capacidade naquilo que nós nos propomos, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Nesse Deus de misericórdia, de justiça e bondade, que nunca, em hipótese alguma, abandona qualquer um dos seus filhos, que ampara cada um deles. Desse Jesus, nosso Mestre, de toda essa espiritualidade, cristã ou não cristã, que está em torno de nós, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa conquistar aquilo que nós viemos, a paz interior. E assim seja. Boa noite a todos vocês, bom descanso.